Atividades de armazenagem. Salve, salve, alunos! Hoje nossa aula vai ser com este tema, atividades da armazenagem. Então, a gestão de armazenagem, ela compõe a gestão de armazenagem muitas atividades. E hoje a gente vai conversar sobre elas, sobre essas atividades que compõem a gestão de armazenagem. A primeira delas é o recebimento, lá na doca de recebimento de armazenagem. Então, dentro de um armazém tem a doca de expedição e a doca de recebimento. A doca de recebimento é onde o caminhão para descarregar o pedido que o armazém fez. Então, o produto, quando chega esse caminhão, a gente tem que receber esses materiais, mas a gente tem que... O que significa receber esses materiais? Quais são as atividades envolvidas em receber esses materiais? É verificar a quantidade de materiais, verificar a qualidade desses materiais, se é da cor, se é do modelo que eu solicitei, ver a relação do que foi pedido e do que foi recebido, comparar os dois, fazer uma etiqueta para esse produto que chegou e armazenar no local correto. Então, ver a data da entrega, se foi entregue na data combinada, né? E acertada com o fornecedor e assim por diante. É necessário no recebimento a gente ter uma sincronia, né? Com a portaria. Por quê? Porque senão os caminhões chegam para descarregar e daí precisa evitar burocracias excessivas, precisa ter horário agendado, precisa ter um escalonamento e um agendamento dos caminhões. Você não pode ter 10 caminhões agendados no mesmo horário se você só tem 3 docas para descarregar esses caminhões. Então, a gente precisa ter um agendamento de recebimento, tem que cumprir esses horários. A capacidade de recebimento tem que ser adequada para o volume. Então, se eu tenho 3 docas, 3 caminhões. E quanto tempo fazer mais ou menos uma cronometragem de quanto tempo eu demoro para descarregar, para eu organizar a agenda do recebimento. Estacionamento adequado para os veículos que estão esperando um caminhão desocupar a doca para ele entrar. Então, tem que ter estacionamento. Armazenamento é a segunda atividade. Então recebi a mercadoria. E agora? O que eu faço? Agora você vai armazenar essa mercadoria. Então, eu preciso de endereçamento para o estoque. Por quê, gente? O estoque dentro do armazém, ele tem um endereço. Cada rua do armazém, né? Cada espaço entre um porta-pallet e outro, a gente chama de rua. Então, o armazém, ele tem rua, ele tem quadro, ele tem prédio e tem andares. E daí, a gente tem que endereçar. Então, tal produto vai ficar na rua B, quadra 4, andar 3. E daí, com esse endereçamento, começa a movimentação. O que é a movimentação? São os equipamentos de movimentação dentro do armazém, para locomover, para transportar a mercadoria, então, da área de recebimento para a área de estocagem. Então, empilhadeiras, né, que vão fazer esse transporte, essa movimentação. E estocagem, né, guardar o material, então, no local correto e ele ficar lá paradinho. Recebi, armazenei. Chegou um pedido desse material, eu vou ver se existe esse pedido no estoque. Existe, começa a expedição. Primeiro, organizar toda a documentação de expedição. Notas fiscais, rota, caminhão, quem vai, que horas vai. Organizar toda essa burocracia. Organizou? Vai lá para o picking. O que é picking? Picking é a separação do pedido. Então, eu vou separar o pedido do meu cliente. É a atividade responsável pela separação de todo o pedido do mix correto. Então, por exemplo, lá no Martins, quem foi na visita técnica o ano passado sabe disso. O meu cliente, ele comprou um liquidificador, uma geladeira e Havaianas. E daí, eu tenho que pegar isso dentro de um armazém. Por exemplo, a gente pode ter
eu tenho um armazém só de televisão e de produtos de eletrodoméstico. Então, eu vou ter que pegar a televisão nesse armazém, levar para a área de expedição e depois juntar com as havaianas e com o liquidificador que poderiam estar em outra área dentro do armazém. Entendeu? E monto o pedido desse cliente. Então, eu vou etiquetar, vou criar um código de barra que vai me falar que pedido é esse, de qual cliente, qual volume, qual pallet, qual rota, qual cubagem, o que é cubagem. Esse pedido, nós vamos alocar ele em cima de um pallet e juntar, ou passar um filme, papel filme nele, juntar, ou colocar todo esse pedido, a televisão, o liquidificador e as havaianas dentro de uma caixa e fazer a cubagem da caixa, ou seja, quantos metros cúbicos a caixa tem, quantos centímetros cúbicos a caixa tem. Para quê? Para que eu jogue isso no sistema e o sistema já tem as dimensões do caminhão, ele vai me dar quantas caixas cabe, quais encomendas vão naquele caminhão, conforme o volume de cada item que eu estou colocando. Então, isso é muito importante. Como é que faz a leitura? Hoje tem leitura através de laser que já faz essa cubagem rapidinho, não é medindo, né? Com fita métrica. Mas existe, tá? Então, colocou lá e daí a gente pode organizar o caminhão da seguinte forma, colocando... encaixando as caixas para caber o máximo de volume, mas a gente precisa ter uma organização mínima, porque é o A que eu tô falando, e o B, que é uma organização mínima para ganhar tempo na hora da entrega. E isso é muito importante, porque tempo em logística é tudo. Então, ganhar tempo na hora da entrega é essencial. Então, saiu 2 encomendas lá do Martins para ser entregue aqui em Patrocínio. Chegando de Uberlândia, então, ele vai fazer uma entrega no centro e depois ele vai fazer a entrega lá no Cidade Jardim. E daí, o que acontece? Do centro primeiro, de Cidade Jardim em segundo. Como ele vai entregar primeiro no centro, essa é a última encomenda que eu vou colocar no caminhão. Porque vai ser a primeira que eu vou entregar. Então, tem que estar mais perto da porta do caminhão, do desembarque, mais ali perto. A última que eu vou entregar na Cidade Jardim, então ela vai ser a primeira que eu vou colocar no caminhão, porque ela tá lá no fundo do meu caminhão. Vai ser a primeira que eu vou colocar. Por quê? Porque é a última que eu vou entregar. Então, ela pode ficar lá no fundo do caminhão. Ok? Então, a gente precisa pensar nessa logística de entrega para alocar os produtos dentro do caminhão. Por último, tem a expedição, que é o carregamento do veículo. Então, agregar e embalar a encomenda. O que é agregar e embalar a encomenda, gente? É pegar o chinelo, o liquidificador e a televisão e colocar dentro de uma caixa. E colocar uma etiqueta daquele pedido. Ou se não, passar um filme neles e juntar, né? Agregar eles. Ordenar e verificar a encomenda, colocar a ordem, essa é a primeira, essa é a segunda. Comparar a guia de remessa com a encomenda, se a encomenda que está lá é a mesma que foi expedida na guia de remessa. Identificar o veículo na guia de remessa. Tá falando que a televisão, o liquidificador e o chinelo havaiana vai em tal caminhão com tal placa. É esse mesmo? Bloquear as rodas, posicionar na doca, carregar o veículo, entregar a documentação necessária para o motorista, despachar o veículo. Então, isso é expedição. E a gente pode aqui focar no seguinte: quais são as 3 atividades principais de um armazém? Recebimento, armazenamento e expedição. Porém, o recebimento inclui muitas atividades, que quais são as atividades lá do recebimento que eu acho que são essenciais? Verificar a quantidade, verificar a qualidade, checar se o que foi pedido é realmente o que chegou lá, a data de entrega e etc. O armazenamento, gente, é pegar esse produto da DOC e levar para estocagem, né? E a expedição
é o pique, separar o pedido do cliente e colocar dentro do caminhão. Mas tudo isso envolve muitas atividades, o que significa que a gestão de armazenagem é bem complexa. Então, a gente tem empresas especialistas nisso. Por quê? Porque a gestão de armazenagem se tornou tão complexa que é necessário ter uma empresa, às vezes, especializada nisso. Por quê? Porque, olha só, se eu tenho produto demais no meu armazém, eu posso estar perdendo dinheiro. Então, eu tenho que ficar verificando. Eu tenho que verificar, por exemplo, a rotatividade, o que está mais parado para fazer promoção e etc. Então, a gestão de armazenagem é muito importante. Bom, por fim, eu vou falar agora sobre os princípios da armazenagem. Então, primeiro, planejar. Eu preciso saber, assim, quantos metros quadrados eu preciso de armazenagem, que tamanho que precisa ser este armazém. Então, isso é muito importante. A flexibilidade operacional. Bom, um armazém, por exemplo, igual do Martins, que armazena desde chinelo e até geladeiras e fogões e televisões muito grandes, ele precisa ter flexibilidade. Por exemplo, quando a gente foi no Martins, eles estavam montando um armazém de linha branca. Então, eles não precisaram construir um armazém de linha branca, né? Que é fogão, geladeira, etc. Eles pegaram, utilizaram o que eles já tinham. E isso é flexibilidade, né? Você estocar vários tipos de produto, mudar o layout do seu armazém sem precisar construir outro, é muito importante. Simplificar, ou seja, desenvolver rotas simples, mas que os equipamentos de movimentação movimente o mínimo possível. Então, por exemplo, uma empilhadeira, ela vai lá levar do recebimento um produto, mas ela já traz outro de volta para a expedição, né? Para ela sempre estar andando cheia, nunca vazia, né? Então, é preciso pensar nisso. Integrar a expedição com o recebimento é muito importante. Otimizar o espaço físico, né? Então, é muito importante otimizar tudo. Ter a área de recebimento, ter a área de picking, ter a área de separação de pedido, ter a área de expedição e ter a área de armazenagem, né? É muito importante. Organização dos equipamentos, otimização. Então, padronizar, implantar procedimentos para que, por exemplo, enquanto uma empilhadeira está em manutenção, a outra está em funcionamento, e assim nunca falte equipamentos, né? Verticalização, usar ao máximo a altura do armazém, então ter vários andares de armazenamento. Mecanização, por exemplo, tem empilhadeira mecânica, tem empilhadeira manual, o que eu utilizo no meu? Automação, usar softwares, etiquetas inteligentes. Quando eu for falar de logística 4.0, eu vou falar das novas tecnologias da automação de armazéns. Controle, é muito importante você saber tudo que tem dentro do seu armazém. Então, fazer um inventário físico significa contar tudo que está lá dentro e verificar se bate com o que o computador diz que está lá dentro, né? Então, isso é muito importante. Segurança, tem que garantir a integridade de todos os equipamentos que estão ali dentro. E preço, ter um preço compatível com o de mercado. Então, pessoal, minha aula de hoje era sobre isso, sobre atividades de armazém. Na próxima aula eu vou colocar um estudo de caso para a gente desenvolver a respeito disso.